Olá, meu amado. Meu nome é Jonathan. Estou aqui novamente para meditarmos a respeito da palavra de Deus. E é uma grande alegria saber que você está disponibilizando esse tempo para aprender mais da palavra do Senhor. Quero mais uma vez dizer que o objetivo desta plataforma, que é da Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista, é a glória do Senhor Jesus e a edificação da sua igreja. Portanto, o nosso interesse é que, ao término dessa mensagem, você saia daqui abençoado, desafiado, amando mais o Senhor e mais envolvido em obedecê-lo e se envolver na obra dele. Então, que Deus te abençoe. Há muitas pessoas que dizem que tudo é Deus. E essa frase pode parecer muito bonita. Entretanto, quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que tudo não é Deus. Deus é o criador de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele. A sua digital está em todas as coisas. Não há nada que foi feito fora da vontade do Senhor. Então, tudo não é Deus. Deus é o criador de todas as coisas, mas tudo não é Deus. Então, pela Bíblia, podemos compreender isso. Há muitas pessoas também que pensam que a mãe natureza é Deus. As pessoas vão defender essa ideia. Esta crença é chamada de panteísmo. É um tipo de religião. E as pessoas que assim creem pensam que a natureza é viva e interligada, e por estar dentro dessa crença interligada, nós também fazemos parte dela, então ela está em nós e nós nela. E, de acordo com essa crença, a mãe natureza é Deus. Mas, através da Bíblia, nós conhecemos que Deus é o Deus criador de toda a natureza. E Ele não é a natureza. Ele não é a mãe natureza. Então, nós podemos compreender que, pela Bíblia, Deus não é a mãe natureza também. Há um filme, e provavelmente você já ouviu falar ou já assistiu ele, chamado Avatar. E nesse filme é dito lá que existe uma entidade, e essa entidade ela está na natureza, e ela integra e interliga todas as pessoas, todos os seres vivos. É uma crença que muitos realmente colocam a sua fé nela. Mas, através da Bíblia, podemos crer que Deus Ele não é a mãe natureza. E até porque se Ele fosse a mãe natureza, não seria mãe natureza, seria pai, porque a Bíblia assim o reconhece. Mas nós vemos que a natureza foi criada por Deus, todas as coisas foram criadas por Ele. Mas Ele não é todas as coisas. Mas também nós vemos que muitas pessoas dizem que Deus é uma espécie de energia, de força que flui através de nós. E isso pode também parecer muito bonito. Entretanto, a palavra de Deus mostra que Deus não é uma força, não é energia, Deus é uma pessoa. Ele é uma pessoa e, por ser uma pessoa, ele interage, ele intervém, ele se relaciona conosco. Uma força e energia não faria isso. Não teria vontade, não teria pensamentos, não teria emoções. E a gente vê na Bíblia Deus mostrando pensamentos, emoções, intervindo. Então nós vemos que Deus também não é uma força nem uma energia. Então, quem é Deus? Isso é uma resposta. Para dar uma resposta a essa pergunta é algo muito difícil, porque é um Deus muito grande para nós conseguirmos descrever Ele com palavras. A própria palavra de Deus fala que a vida eterna é conhecer a Deus, ou seja, passaremos a vida eterna, as pessoas que creem em Jesus passarão a vida eterna, todos os dias, conhecendo ao Senhor, e sempre vai ter mais coisas para conhecer. Então, conceituar Deus é algo impossível para nós, seres humanos limitados e pequenos que somos. Mas, se fôssemos poder descrever Deus de maneira bem simplória, nós poderíamos chamar Deus de um Deus que se relaciona conosco. Um Deus que se relaciona conosco. E pensando nisso, neste Deus que se relaciona conosco, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 6. Números, capítulo 6, e nós vamos ler do verso 22 até o verso 27. Números 6, do 22 até o 27, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel,
dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Isso aqui, esse trecho da Bíblia, ele é um trecho que está no livro de Números e ele foi escrito por Moisés. Moisés, inspirado por Deus, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia e também o Salmo 90. E onde Moisés escreveu isso? No momento em que esses trechos estavam sendo escritos, Moisés estava no deserto, saindo do Egito, indo em direção à terra de Canaã. Se você conhece um pouco a Bíblia, ou até mesmo a história, você sabe que o povo de Israel ficou no Egito durante 400 anos, e lá no Egito ele foi escravizado. E Deus interveio nessa situação, libertando o povo de Israel do Egito e prometendo cumprir a promessa que ele havia feito a Abraão, de dar a terra de Canaã a Israel. Então eles saem do Egito e estão indo em direção à terra de Canaã. Nesse processo, no meio dessa viagem, lá no deserto, Deus começa a se revelar para o povo de Israel através da palavra dele. E Moisés escreve. E qual é o interesse de Deus em se revelar para o povo de Israel? Deus é um Deus que queria se relacionar com o povo de Israel. Israel passou 400 anos, havia passado 400 anos no Egito, e lá no Egito ele viu e teve contato com as religiões, com a religião egípcia. Ele teve contato com os deuses pagãos egípcios. Ele teve contato com o modelo de culto egípcio, com os sacerdotes egípcios. Ele teve contato com a cultura egípcia. Então, Deus, ao tirar ele do Egito, Deus também tinha o interesse de tirar o Egito de dentro do povo de Israel. E para fazer isso, o que ele faz? Ele se revela. E ele mostra que ele é um Deus de relacionamento. O Deus que cremos é o Deus que se relaciona conosco. E ele quer mostrar que ele é diferente de todas as religiões, inclusive da religião egípcia. Se nós quisermos caracterizar todas as religiões do mundo, exceto o cristianismo verdadeiro, nós poderíamos caracterizar essas religiões como religiões de manipulação. Ou seja, lá no Egito, eles aprenderam a maneira de manipular os deuses egípcios. Se formos olhar as religiões hindus, o falso cristianismo, a religião islâmica, as outras religiões, budismo, ou até religiões animistas, nós poderíamos caracterizar todas elas como religião de manipulação. O nosso Deus é um Deus diferente. Ele não é um Deus de manipulação, ele é um Deus que se relaciona conosco. E por isso, ele mostrou a palavra dele, deu a palavra dele, primeiramente a Moisés e ao povo de Israel, e também a nós, hoje, muitos anos, centenas de anos depois. Então, esse Deus é o Deus que se relaciona conosco. Algo interessante sobre esse texto é porque esse trecho da Bíblia é chamado de bênção araônica. E por que desse nome? Deu para entender que é uma bênção que Arão e seus filhos deveriam proferir para o povo de Israel. Arão era o primeiro sacerdote, seus filhos da linhagem sacerdotal, então eles tinham uma responsabilidade de proferir essa bênção para o povo de Israel. E de acordo com os estudiosos, isto era feito depois de ser confeccionado o tabernáculo e construído o templo em Israel diariamente. Então Arão e seus filhos, todos os sacerdotes, de acordo com esses estudiosos, eles proferiam essa bênção diariamente. E o nome bênção araônica é por causa de Arão, o primeiro sacerdote. Podemos ver também que essa bênção aqui, ela se divide em 3 partes. Verso 24, 25 e 26. É o cerne da bênção. E em cada um destes versos, nós vemos que a primeira palavra que nós encontramos é a palavra Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. Verso 25, o Senhor faça resplandecer. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. Verso 26. Meu amado, o que tem de tão importante nisso? Infelizmente, aqui no português, na nossa Bíblia, a palavra traduzida é Senhor. Mas lá no original,
não é Senhor. No original é Adonai, é Yahweh. Yahweh, ou Javé, ou Jeová, nós não conseguimos compreender nem pronunciar direito, né, na língua hebraica. Então, é o nome próprio de Deus. Deus se revelou ao povo pelo nome próprio. E por que isso é tão importante? Porque se entendermos o Senhor como Senhor, esta palavra Senhor, nós podemos utilizá-la para se referir a diversas pessoas. Quando não conhecemos uma pessoa e a pessoa é mais velha e queremos nos referir a ela com respeito, nós chamamos ele de Senhor. Nós fazemos isso com pessoas mais velhas, muitas vezes com nosso pai, tios, avós, pessoas desconhecidas que não sabemos o nome. Então, chamamos de Senhor e assim estamos nos referindo a ela. Mas isso não mostra intimidade. Por isso que Deus, nesta bênção, Ele deu o seu nome. Aqui é o nome próprio de Deus, é Yahweh. Ele está dando o seu nome próprio, mostrando que Ele quer intimidade com o seu povo. Ele quer que o seu povo conheça e o conheça pelo nome. E o nome dele é Yahweh. Isso mostra intimidade, proximidade. Isso mostra que Deus é um Deus que se relaciona conosco. Então vamos pensar um pouco a respeito disso. E vamos meditar nesse trecho da Bíblia. E vamos meditar em cima de 5 pontos principais. Primeiro ponto. O Deus que se relaciona conosco quer nos abençoar. Verso 24. O Senhor te abençoe. É assim que começa o verso 24. Mostrando que o Deus que se relaciona conosco, Ele quer nos abençoar. E a palavra aqui, utilizada lá no hebraico, é barak. Barak é a palavra hebraica para abençoar. Você vai se lembrar que houve um ex-presidente dos Estados Unidos chamado Barack Obama. O seu nome tem origem lá no Oriente Médio. Barak quer dizer abençoar ou abençoado. Então, Deus ele quer nos abençoar. E ele mostra isso não apenas nesse trecho, mas na Bíblia por completa. Para você ter ideia, só no Velho Testamento essa palavra se repete 415 vezes, mostrando que Deus ele quer se relacionar conosco e Ele quer nos abençoar. A bênção de Deus faz parte do relacionamento que Ele quer com cada um de nós. E o que significa ser abençoado? Ser abençoado significa ser fecundo, frutificar. Ser abençoado significa ter longevidade, ser longevo. Ser abençoado significa ser próspero, ter prosperidade. O Deus que se relaciona conosco, Ele quer nos abençoar. E Ele quer nos abençoar nos fazendo fecundos, nos fazendo longevos, nos fazendo prósperos. Ele queria fazer com que o povo de Israel fosse abençoado. E estava mostrando isso nesse trecho e também faz isso conosco. Ele quer nos fazer fecundos. E Ele quer fazer com que nós sejamos fecundos frutificando. E como é que um crente no Senhor Jesus frutifica? Mostrando o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5. Qual o fruto do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Meu amado, Deus quer que nós frutifiquemos. Deus quer que nós sejamos fecundos. E Ele fez isso nos dando o Espírito Santo dEle para que nós possamos mostrar que o Deus que se relaciona conosco, Ele nos abençoa. E nos abençoa mostrando para esse mundo o que é servir a Deus. E mostramos isso através do fruto do Espírito Santo de Deus. Mas eu falei que essa palavra ela também pode ser traduzida como longevidade. E o que é longevidade? Longevidade é viver muito. Deus quer que vivamos muito. E vivamos muito aqui na terra. Mas você pode questionar, mas muitos crentes morrem cedo. Isso é uma verdade. Infelizmente, é verdade. Mas quando nós entendemos qual o plano de Deus para a vida dos seus filhos, nós entendemos que essa longevidade, ela não termina aqui. A Bíblia diz que nós somos longevos porque nós temos a garantia de vida eterna. E essa garantia de vida eterna está em Cristo Jesus, na sua obra, na sua morte na cruz e na fé que nós depositamos nele. Então, o Deus que se relaciona conosco, Ele quer nos abençoar e Ele abençoa nos dando a longevidade. Nós temos a vida eterna.
Mas também o Deus que se relaciona conosco nos abençoa, e essa palavra também significa prosperidade. Então Deus quer nos abençoar nos dando prosperidade. Infelizmente, muitas igrejas hoje entenderam errado o que é ser próspero. Elas ligam a prosperidade apenas ao lado material. Elas acham que ser próspero é ter dinheiro, é ser bem-sucedido, é ter status. Realmente, ser próspero envolve isso. Mas isso é uma parte pequena no ser próspero que o Deus tem para nós. Que o nosso Deus tem para nós. Deus quer que nos abençoar, Deus quer que nós sejamos prósperos, mas não sejamos prósperos apenas na área material, mas em todas as áreas da vida. E o problema de muitas igrejas que pensam assim, é que elas acham que a prosperidade está apenas nas coisas materiais. Os olhos dessas pessoas estão nesse mundo aqui, mas Deus mostra que a prosperidade começa aqui, mas ela não é principalmente aqui, principalmente da prosperidade que Deus tem para nós, o cerne da prosperidade que Deus tem para nós, ela começa aqui, mas ela está principalmente guardada para nós nos céus. A Bíblia diz em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Meu amado, nós vivemos aqui, e quando vivemos bastante, nós vivemos o quê? Talvez 90, 100 anos. Mas a prosperidade que Deus tem guardado para nós não são de apenas 100 anos. É uma prosperidade que envolve uma vida eterna. Nós somos abençoados por Deus, nós temos prosperidade, porque toda sorte de bênçãos, todo tipo de bênçãos foi derramada em nós através de Cristo Jesus. Então, o Deus que se relaciona conosco, Ele quer nos abençoar. E essa palavra, esta bênção que Deus dá, né, essa bênção araônica, como é chamada, ela foi dada sobre Israel. E nós sabemos que o Deus que se revelou a Israel também se revelou a nós. E é interessante que Deus tem uma bênção para nós também. Ela é chamada de bênção apostólica. E eu quero que você acompanhe comigo o que está lá em 2 Coríntios 13. 2 Coríntios 13, na minha versão aqui é o verso 13 e 14. Em algumas versões é só o verso 13. Mas eu vou ler o verso 13 e 14 na minha versão que é corrigida. Que diz assim: todos os santos vos saúdam. Estou lendo aqui 2 Coríntios 13, 13. E verso 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. O que é esse trecho? O que esse trecho da Bíblia significa? Significa que Deus quer nos abençoar também. E nós temos uma bênção, não uma bênção araônica, nós temos uma bênção apostólica. E o que essa bênção apostólica diz? Ela diz que nós temos a graça do Senhor Jesus, um favor imerecido que Deus nos dá, algo que não merecíamos, mas Deus nos dá gratuitamente, e isso Ele nos deu em Cristo Jesus. Essa bênção mostra também que nós temos o amor de Deus. Deus é um Deus que nos ama. Deus é um Deus que nos ama com amor incondicional. Não depende daquilo que nós fazemos por Ele. Não é manipulação. Ele nos ama porque Ele decidiu fazer isso. A bênção também mostra que nós temos a comunhão do Espírito. E o que é comunhão? Comunhão é amizade. Comunhão é companheirismo. Comunhão é ter um consolador sempre para nos motivar, para andar lado a lado. Nós temos uma bênção para nós também, Igreja do Senhor. Nós temos a certeza da bênção que o Senhor vai estar conosco, através da sua graça, através do seu amor e através da sua comunhão. Este é o Deus que se relaciona conosco, um Deus que se relaciona conosco e quer nos abençoar. Mas muitas vezes, muitos de nós não reconhecem essa bênção. Não reconhecem que Deus está nos abençoando. E não reconhecem por causa da ingratidão. A Bíblia nos ordena, é um mandamento, dar graças a Deus por todas as coisas. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Devemos agradecer por tudo. Devemos ser gratos. Mas só somos gratos quando reconhecemos as bênçãos de Deus nos rodeando. E todos nós, sejam crentes ou não, temos bênçãos de Deus derramadas sobre a nossa vida. Se você está respirando agora, é uma bênção de Deus para você.
A Bíblia nos diz que se Deus pensasse assim mesmo, ele poderia retirar o seu espírito e toda a carne expiraria e o homem voltaria ao pó. Estar vivo é uma bênção de Deus. Saúde, sabedoria, família, emprego, tudo isso são bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida. O fato do sol se levantar de cada dia, e o sol se pôr, e a lua aparecer, e as estrelas aparecerem, é uma bênção de Deus sobre nós. Meus queridos, Deus tem nos abençoado. E quando nós não reconhecemos essa bênção, essas bênçãos que nos rodeiam, nós somos ingratos. Então, se você não tem reconhecido essa bênção, você precisa olhar ao seu redor e reconhecer que Deus, ele tem se relacionado com você. Ele tem buscado ter um relacionamento íntimo contigo. E esse relacionamento vem através da bênção, porque o Deus que se relaciona conosco, ele quer nos abençoar. O texto segue e diz que, e aqui eu entro no segundo ponto, o Deus que se relaciona conosco, ele quer nos guardar. O final do verso 24, lá de número 6, verso 24, diz o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde. O final do verso 24 fala que o Senhor, ele quer nos guardar. O Deus que se relaciona conosco, ele é um Deus que nos guarda. E o que quer dizer essa palavra guardar? Guardar é proteger, guardar é vigiar, guardar é observar. O Deus que se relaciona conosco, ele é um Deus que nos observa, nos vigia e nos protege. E é interessante que o povo de Israel, ele estava fora do Egito e não tinha chegado na terra prometida nesse momento. Ele estava no deserto. E ele estava ali num ambiente inóspito, um ambiente difícil, que eles não estavam preparados para estarem ali. E eles passaram ali 40 anos andando ali pelo deserto. E nestes 40 anos, a palavra de Deus diz que Deus os guardou. Deus os guardou. Deus estava vigiando, Deus estava protegendo. A Bíblia diz que Deus providenciou para eles comida, providenciou para eles água, providenciou para eles sombra e providenciou para eles também luz durante a noite. Deus providenciou com que as suas roupas nem as suas sandálias apodrecessem nesses 40 anos. Porque o Deus que se relaciona conosco é um Deus que nos guarda. Meu amado, olha o Deus que nós nos relacionamos. É um Deus que nos guarda, é um Deus que vigia, é um Deus que nos protege. Entretanto, muitas pessoas podem chegar e muitos de nós podemos pensar e falar: olha, mas já aconteceu tantas coisas ruins na minha vida e com as pessoas que me rodeiam. Então, como é que Deus está nos guardando, nos protegendo desse jeito? Eu mesmo já passei por isso. Questionamentos desse tipo. Mas Deus é um Deus que nos protege e nos guarda. Nós precisamos confiar nisso. O povo de Israel não confiou e muitos daqueles, por falta de fé neste Senhor, que se relaciona, que busca um relacionamento conosco, que nos guarda, pereceram lá no deserto. Meus queridos, nós precisamos confiar no Senhor, confiar que Ele é o Deus que nos guarda. Quero pedir que você me acompanhe até o Salmo 121. O Salmo 121 diz o seguinte, Salmo 121, eu vou ler do verso 1 até o verso 5. Salmo 121, do verso 1 ao verso 5, diz o seguinte: levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor é quem te guarda. Meu amado, a palavra de Deus está dizendo que nos momentos de tribulação, nos momentos de dúvida, nos momentos de aflição, nós temos que nos lembrar que o Senhor é quem nos guarda. Devemos colocar a fé nele, porque o Deus que se relaciona conosco é um Deus que nos guarda. E aqui está dizendo que ele não dorme. Deus não entra de férias, Deus não tem folga. Deus, ele não vira as costas ou fica displicente. Os olhos dele estão nos observando, ele está nos vigiando. E ele vai fazer isso todos os dias até a consumação dos séculos, porque a sua presença é marcante.
e a sua palavra é fiel. Precisamos crer que este Deus que se relaciona conosco é um Deus que nos guarda. É interessante nos lembrar aqui o que acontece em uma passagem da Bíblia do Velho Testamento. Eu não vou ler, mas eu creio que muitos de vocês conhecem. Está lá em 1 Reis, capítulo 18, mais precisamente do verso 17 ao 46. É aquela passagem que Elias, ele desafia os profetas de Baal e de Astarote. Elias é o único profeta ali do Senhor, de Yahvé, e ele está desafiando 400 profetas de Baal e 450 de Astarote. Baal e Astarote, entidades ali, deuses que os cananeus criam. E Elias diz: clamem ao Deus de vocês. Pode ser que ele atenda a oração de vocês. E eles ficam fazendo todo aquele ritual o tempo todo, e eles começam a se cortar para manipular o Deus deles, para fazer com que os deuses deles obedecessem, atendessem a ele. Porque as religiões pagãs são religiões de manipulação. Então Elias vai e começa a zombar deles, e Elias diz: olha, pode ser que ele esteja dormindo, ou esteja atendendo uma outra causa. Clame mais alto, ele pode ser que não está ouvindo. Meu amado, estes são os falsos deuses. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre nós, que os seus ouvidos estão atentos às nossas orações. Ele está conosco todos os dias. O nosso Deus não é um Deus distante, o nosso Deus é um Deus presente, um Deus próximo, um Deus que gosta tanto de relacionamento e quer tanto se relacionar conosco que deixou a eternidade, veio a este mundo em forma humana, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque é um Deus que se relaciona conosco. Ele é um Deus que se relaciona conosco e Ele quer nos guardar. Creia nisso. Se lembre disso nos momentos de aflição. E nós, os crentes, os que creem em Jesus, somos guardados de Satanás. Somos guardados da tentação, somos guardados de nos desviar, somos guardados do pecado e somos guardados do inferno. A salvação que Cristo nos deu nos guarda e nos livra do inferno. A Bíblia diz em João 10, 28, eu quero convidar você a abrir a Bíblia lá. João 10, 28. João 10, 28 diz o seguinte, muitos dos irmãos com certeza têm esse verso decorado. Jesus diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de minha mão. Olha o que Jesus está dizendo. Ele dá a vida eterna. E ninguém vai tomar essa vida eterna, porque nós estamos guardados, protegidos nas mãos dele. Meu amado, isso é uma segurança que nenhuma outra religião dá. Só o Senhor Jesus nos dá. Só o Deus que se relaciona conosco nos dá. A certeza de vida eterna. A certeza que nada que as pessoas possam fazer, nada que Satanás possa fazer, nada que nós mesmos possamos fazer de errado, nos tira essa salvação. É a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. É a certeza de salvação. Então, meu amado, se em alguns momentos você sente dúvidas, se em alguns momentos você não tem essa certeza de salvação, relembre o que Cristo fez por ti. Lembre que Ele veio a esse mundo porque Ele é um Deus que se relaciona conosco. Lembre que Ele morreu na cruz e que você creu nele, confiando nele, totalmente nele. Lembre-se que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida e não há outro caminho. É só Ele que nos leva ao Pai. E que Ele garante que a vida eterna é dada e não vai ser tomada. E que essa vida eterna está guardada em suas mãos. Meu amado, tem um outro verso da Bíblia. Romanos 8, 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39 também nos fala dessa garantia que o Senhor nos dá. Que Ele é um Deus que se relaciona e nos guarda. Romanos 8, 38 diz o seguinte. Começando do verso 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por causa daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a garantia que o Senhor nos guarda. É a garantia de vida eterna.
é a certeza de salvação. E ele fala que não existe nada, absolutamente nada, que nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É a certeza que nós, pelo amor de Deus, pelo amor demonstrado por Deus na cruz do Calvário, morrendo por nós, ele nos dá a garantia, a certeza de salvação. O Deus que se relaciona conosco é um Deus que nos guarda. Meu amado, não podemos nos relacionar com Deus como as pessoas se relacionam com os falsos deuses lá fora. O nosso Deus não é um Deus de manipulação. O nosso Deus não é tudo. O nosso Deus não é a mãe natureza. O nosso Deus não é a energia, uma força que flui através de nós. O nosso Deus é um Deus que se relaciona conosco. E ao se relacionar, ele mostra que ele é um Deus que abençoa e que também é um Deus que nos guarda. Lembre-se disso. Se apodere dessas promessas. Lembre-se que o Senhor é o Deus que nos abençoa e nos guarda. E nos momentos de dúvida e de dificuldade, lembre-se que Ele fez isso se relacionando conosco através de Cristo na cruz. Creia nele, confie nele, se lembre dele, apodere-se dessa promessa e seja abençoado. Que Deus continue te abençoando.